Nós temos uma preocupação muito grande porque o corretor ele tem que fazer a leitura do mercado. Ele tem que entender de detalhes da construção. Você imagina, um construtor vai lá, contrata um arquiteto, preocupa com a localização, com toda a infraestrutura, e o corretor que vai participar dessa venda. Ele está lá desde o lote até quando esse imóvel fica de terceiros. Ele tem que entender de tudo isso um pouquinho. Por isso que eu gostaria de aproveitar a sua presença, que a gente pudesse discutir sobre as tendências de mercado, como é que esse mercado está funcionando pós-pandemia, os investimentos, as áreas que estão sendo valorizadas em Brasília, os lançamentos, esses dados estatísticos que vocês têm que são maravilhosos. Por favor, fique à vontade. Obrigado. É realmente um prazer muito grande falar, ainda mais nesse momento, viu, Asher, que o mercado imobiliário se encontra num momento excelente. Nós temos uma pesquisa que chama IVV, fazemos em conjunto com o Sinduscon, Sindicato da Indústria da Construção. Essa pesquisa, entre vários dados, ela demonstra se os imóveis estão sendo vendidos de forma mais rápida ou mais lenta, qual a oferta, qual a quantidade de imóveis vendidos. Estamos falando aqui do mercado de novos, né? Ou seja, imóveis vendidos na planta, em construção, prontos, mas todos novos, primeiro comprador. Então, essa pesquisa nos dá uma ideia muito importante de como está se comportando o mercado. O ano de 2022 foi o melhor ano da nossa série histórica. Fazemos há 7 anos essa pesquisa, no quesito de quantidade de unidades vendidas. Nós vendemos 4.590 unidades no ano passado. Isso, na verdade, nos orgulha bastante, porque unidades vendidas é um mercado pujante, geração de emprego, geração de renda, inclusive para os corretores de imóveis. Claro. A gente pode, inclusive, trabalhar com mais corretores quando o mercado está aquecido. Por isso, ficamos muito felizes. Essas estatísticas, vocês me parece que existe uma ordem de grandeza em regiões de Brasília. Parece que Samambaia foi o que mais vendeu em unidades, foi isso? Exatamente, Asher. A líder do ranking é Samambaia, que vendeu 956 unidades. Noroeste, e isso é raro no país, um bairro de alto padrão, foi o segundo lugar de vendas, o Noroeste, para mostrar a importância desse bairro, a qualidade desse bairro. Vendemos lá 819 unidades novas, seguidos por Águas Claras, 692, Planaltina e Santa Maria. Muito interessante ver que o mercado imobiliário de Brasília ele é bem democrático, né? Temos imóveis para todas as faixas de renda, indo do imóvel econômico até o de altíssimo padrão. Nessa estatística aí, a base de dados são de construtores, por exemplo, os construtores autônomos não entram nessa base, não é isso? De casas populares? Não? Estimamos que dentro da nossa pesquisa se encontra cerca de 90% das vendas do mercado imobiliário de imóveis novos do Distrito Federal. São incorporadoras. O que é uma incorporadora? Só para ficar mais claro. Incorporadora é aquela empresa que compra o terreno, aprova lá um projeto, projeta um empreendimento, área de lazer, benefícios para o futuro morador e lança no mercado. Essa incorporadora ela pode construir ou não. A maioria das incorporadoras aqui do Distrito Federal também são construtoras, mas não necessariamente isso acontece. Então, esses imóveis representam, em termos de construtoras, de volume de lançamentos, a gente acredita que está em torno de 80% dos lançamentos do Distrito Federal. Mas em vendas, nós estimamos 90% das vendas que ocorreram nesse mercado estão incluídos na nossa pesquisa. A gente tem a nossa preocupação muito é analisar esses dados estatísticos e ensinar as pessoas a fazer essa leitura também. Não adianta colocar uma tabela de dados na frente e a pessoa não saber decodificar aquilo. Nós temos um estudo sobre TBIs, para sentir a evolução do TBI, a arrecadação para o governo, nós acompanhamos isso com frequência, e também os dados do Secov, custo de metro quadrado, média, né? Acho interessante a gente saber esse tipo de investimento. Nós também comentamos que o mercado de construção civil no plano piloto está praticamente acabado, não é isso? Pouquíssimas opções. Então está existindo essa descentralização da construção. Na verdade, nós estamos caminhando para o fim do setor noroeste na venda de lotes. Estimamos que o bairro em si só tenha lançado 40% das projeções disponíveis lá. Só que o que acontece? Só tem mais uma quadra para Terracap vender. Como a incorporação imobiliária é um segmento de negócio de longo prazo, para você ter uma ideia, quando você compra a projeção, você demora uns 5 anos para lançar. Então, essa preocupação do fim dos terrenos aqui no plano piloto
produto realmente é um problema de hoje, né? E que estamos correndo atrás. Estamos observando com muita atenção o pátio ferroviário. O pátio ferroviário é aquela região ali atrás do Sof Norte, chega até a estrutural, passa ali por trás da antiga rodoferroviária. Aquela região, que é de propriedade do Exército, tem um potencial muito grande de ser o próximo bairro depois do Jockey. De alto padrão. O Jockey, ele também é de alto padrão, mas tem uma característica muito mais semelhante a Águas Claras. Ele é misto, né? Você vai ter construções altas, médias, baixas, uma outra estrutura. Exatamente. E é muito mais próximo, por exemplo, ali da esplanada dos ministérios. Então, o Jockey, que a gente depois pode falar com mais detalhes, porque a ADEME teve uma participação importante. Eu sei que vocês doaram o projeto, inclusive, né? Parabéns. Exatamente, nos orgulha bastante. Mas o pátio ferroviário tem a possibilidade de substituir a quadra 500 e o Noroeste. Desse padrão, de altíssimo padrão, como o próximo grande bairro de altíssimo padrão da nossa cidade. Para você ter uma ideia do tamanho desse novo bairro, ele teria mais ou menos a população da Asa Norte. Nossa. Então, ele é ainda maior que o Noroeste e maior que o Sudoeste. Pois é, tem que analisar muito bem essa estrutura de locomoção, de qualidade de vida, a cidade vai crescer. A gente tem um déficit habitacional, parece acho que em torno de 30 mil imóveis por ano, com o crescimento nominal da cidade, né? Fora as pessoas que vêm de fora. Não tem um mercado ainda por muito tempo, não? O Brasil, enquanto vários mercados consolidados do mundo, tipo Estados Unidos, Europa, grande parte do mercado imobiliário é a segunda casa, né? A casa de praia, uma casa de campo, um apartamento numa região pitoresca ou de descanso. Aqui no Brasil, ainda o grande mercado é a primeira casa. É a moradia e a primeira casa. Então, é muito importante que haja programas habitacionais, porque nós somos um país que não temos a riqueza desses países. Então, é necessário políticas de governo que possibilitem que as pessoas com maior necessidade adquiram essas casas. Mas no Brasil, o grande mercado habitacional e o grande mercado da primeira residência. É o consumidor mesmo. Ou seja, a demanda não falta. Precisamos equilibrar como fazermos para que as empresas, incorporadores e construtoras consigam oferecer imóveis em condições adequadas para que a maioria da nossa população consiga adquirir sua casa própria. E também entre as políticas habitacionais, os fundos, os investimentos, a formatação de todas essas taxas de juros. Nós havíamos comentado que ontem eu estive comentando sobre taxa Selic e juro, realmente, como é que o cálculo que se deve fazer, abater a inflação. Eu vi um comentário que você fez um tempo atrás, de que quando você comprou sua casa, você pagou uma taxa, parece que de 9%, foi de financiamento? Foi. Enquanto o spread hoje, a taxa de juros é muito maior. Então, na verdade, é um juro negativo. Uma coisa muito interessante, quando você compra um imóvel, o investimento é muito mais interessante do que... Ele é bem interessante. Eu costumo dizer, muitas pessoas às vezes falam, é difícil vender porque a taxa de juros está alta. O brasileiro realmente é uma característica nossa, a gente tem dificuldade de lembrar de fatos que aconteceram recentemente, 5 anos, 10 anos na história de um país, isso é pouco tempo. Eu gosto de lembrar esse caso porque é um caso meu e eu posso lembrar com clareza. Eu adquiri um apartamento no Noroeste em 2015 e eu lembro que a taxa que eu paguei foi 9,15%, se não me engano, ao ano, né? Com a taxa Selic, na época, era muito maior. Hoje, temos, por exemplo, aqui em Brasília, o BRB está praticando uma taxa de 8,40%. Você liga 13,75%? Com 13,75%. Se você faz essa conta, é melhor financiar o imóvel do que aplicar em renda fixa, por exemplo. E o imóvel ainda tem a segunda garantia. Você mora, tem o aluguel e tem a valorização do bem. Exatamente. É muito seguro. É o melhor investimento que existe, não tem como. A gente estava aqui no CRES também, nós vamos ofertar aos nossos colegas corretores um plano de composição salarial para aposentadoria. Nós percebemos que o corretor precisa de ter qualidade de vida, tem que ter saúde, tem que ter uma área de lazer, tem que pensar no futuro, na educação dos filhos. Nós temos um projeto aqui chamado Corretor Mais. É um clube de desconto. Ele nasceu com uma ideia de anuidade zero. O que eu vou fazer com o corretor para que ele tenha alguma vantagem de modo que a contribuição que ele tem que ter anual obrigatória seja zero? Então, nós fechamos uma série de convênios.
Ele tem desconto em planos médicos, tem em hospitais, em clínicas, em escolas, realmente, até cashback, tem um monte de coisa para ele. Então, na realidade, ele ganha muito mais participando do conselho, estando em dia com as suas obrigações e aprimorando sua capacidade, do que ficar aí no mercado. Outro projeto também que eu acho que foi interessante para vocês da construtoras, eu acabei de fechar agora um convênio, é um projeto de pessoa jurídica para o corretor de imóveis. Fechar um convênio hoje para vender terceiros da Caixa, imóveis retomados, só com CNPJ. Ponto. E o corretor precisa entender que ele não obrigatoriamente tem que ter uma inscrição no CRES como corretor pessoa jurídica, mas ele tem que ter a obrigação de ter uma empresa pessoa jurídica para emitir a nota fiscal dele e ficar certo com o fisco. E reduzir os impostos de 27% para 6%. Então, o meu convênio, para você ter uma ideia, sabe quanto que a empresa vai cobrar? R$100 por mês para ser o contador desses corretores. É zero. Nesse convênio também eles vão receber os 2 primeiros meses grátis, abertura grátis, para que se organizem financeiramente. Com isso ele vai receber poder levantar um empréstimo, vai ter o seu dinheiro na conta registrada direitinho, não como caixa 2, dinheiro escondido. Isso faz parte da capacitação profissional. Então, vocês das construtoras, quando viram um corretor que passou pelo CRES, que fez esses cursos, ele tem uma bagagem maior. Ele tem um CNPJ educado, uma vida financeira, é uma pessoa de credibilidade. Então, ele vai aprender a se portar, valorizar o trabalho. Nós sempre achamos que, às vezes, o corretor reclama de sede em cima de um mar de água doce. É muito dinheiro nesse mercado, então a gente tem que tirar proveito de tudo isso. Esse movimento do CRES é fundamental. A formalidade, costumamos falar, é muito importante. Porque a informalidade é bem atrativa. No início você pensa, não vou pagar um imposto aqui, eu não tenho condição de pagar um imposto. Na verdade, a maior parte dos casos é assim. Mas a partir do momento que a pessoa não se formaliza, ela tem uma dificuldade muito grande de se desenvolver. Por exemplo, vamos usar o exemplo de imóveis. Um corretor, por exemplo, que não declara as vendas dele numa empresa, no CNPJ Limpinho, quando ele quiser comprar o próprio imóvel financiado, como que ele vai fazer? Não tem histórico, não tem laço. Como que ele vai comprovar para o banco? Né? Então, quando você pensa em imóvel, e aí eu vou responder um pouquinho aquela questão da dificuldade de se comprar um imóvel aqui em Brasília, porque o imóvel é um sonho, e um sonho de longo prazo e que ele não acaba. É importante que todos, e aí sejam corretores ou sejam os nossos clientes, eles têm que entender que o imóvel, cada etapa da nossa vida, pode significar um imóvel diferente. A gente não precisa dar um salto muito grande.